um prior que aos 48 anos pensava que a sua vida pacata, ao lado de Deus, de oração, de liturgia das horas, de jejum, de silêncio na cartucha, que o problema dessa vida, o maior dos problemas seria o pastoreio dos irmãos, esse ou aquele irmão mais rebelde, com mais dificuldade de oração. Mas na verdade, no ano de 1565 ele se vê no meio de uma teia, de um emaranhado de mentiras e de golpes que vão terminar com o martírio dele sob ordem do rei Henrique VIII em 1535. Esse é São John Hilton, ou São João Hilton, que se negou à conversão anglicana e por isso foi martirizado. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos, todo santo dia. Eu sou o Thiago Lacerda, aqui do Hub Católico. Esse é o Todo Santo Dia do dia 4 de maio. E dentre tantos grandes santos do dia de hoje, a gente vai falar especificamente de São John Hilton, martirizado no dia 4 de maio de 1535. Mas para a gente entender esse 4 de maio, a gente vai precisar retornar alguns anos, tá? A gente tem falado muito aqui no canal dos grandes santos que estão em torno desse período da quantidade de mártires que foram martirizados nos reinados ingleses pós-anglicanismo. Falamos de São Pio V há poucos dias, que excomungou a rainha Elizabeth I. Elizabeth I é essa que vai consolidar de fato o anglicanismo algumas décadas depois. Mas o anglicanismo, como eu imagino que vocês saibam, ele não nasce com Elizabeth I, mas nasce com o pai dela, Henrique VIII, justamente ali nos anos de 1534 e 1535. Henrique VIII queria o divórcio, mais uma vez para se separar de Catarina de Aragão, casar com Ana Bolena. Papa Clemente recusa, Clemente VII recusa, e Henrique VIII, que até alguns anos tinha escrito um livro defendendo os sacramentos contra Lutero, ou seja, era um antiprotestante, digamos, por isso recebeu o título de defensor da fé do próprio Papa. Ele vira o tabuleiro. Em 1534, o parlamento inglês aprova o ato de supremacia, declarando o rei chefe supremo também da igreja na Inglaterra. Vejam que Henrique VIII, primeiramente, ele pede a anulação do casamento de Catarina de Aragão com seu irmão. Ela era casada com o irmão de Henrique VIII. Como ele queria casar com Catarina, ele pede o anulamento do casamento dela. A igreja concede, entendendo que haviam situações de fato para nulidade, ou seja, provas de que o casamento nunca existiu, ele não foi consumado, inclusive testemunhas deram esse depoimento. Só que Henrique VIII, logo depois, desiste de Catarina de Aragão, com quem ele se casa, para buscar Ana Bolena. E aí a igreja diz: não, peraí, faz pouco tempo agora que tu veio aqui, me pediu para desfazer o casamento dela com o teu irmão, e agora tu não quer casar, tu também quer desfazer o teu casamento com ela? Nulidade matrimonial, ela existe ou não existe? Ela não é buffet de fé. E Henrique VIII não vai parar em Ana Bolena também, a gente já conhece a história. Mas aqui a gente tem uma ruptura política, não uma ruptura teológica, sofisticada. É um rei dizendo: eu não quero obedecer o Papa e agora eu sou o Papa. É claro que existem teóricos ou teólogos por detrás disso, mas no final é uma teoria, uma teologia que gira em torno de um objetivo: a autonomia, a não obediência ao Sumo Pontífice. E nesse momento, obviamente, se a Igreja da Inglaterra não estava mais subjugada diretamente ao Papa, mas sim ao seu rei, esse, por sua vez, que não estava subjugado ao Papa, a gente vai ter então uma grande disputa. Bom, nós tínhamos apenas a Igreja Católica na Inglaterra. A Igreja Anglicana, ela é como se ela é colocada como se fosse a sucessora da Igreja Católica. Vejam, essa é a Igreja Católica, mas é a Igreja Católica Anglicana, tá? É mais ou menos como se fosse isso. Não, a gente não.
A igreja segue sendo a igreja, tá? O templo, ele não é da igreja católica, ele é da igreja da Inglaterra. O sacerdote, ele não é um sacerdote católico, ele é um sacerdote inglês. E, obviamente, todo eclesiástico, todo nobre, todo funcionário público vai ter que assinar. E quem não assinar, traição na coroa. Traição que é paga com a morte. O que nos leva, então, ao nosso santo, São John Hilton, que nasceu ali por volta de 1487. Então, né, nos episódios do anglicanismo ele já vai estar quase com 50 anos. Segundo as crônicas dos próprios cartuchos dos seus irmãos, dos seus filhos espirituais, quando ele completa a sua formação, ele vai ser posto diante de um casamento arranjado pela família e ele foge, acompanhado de um sacerdote muito devoto que o auxilia ou ajuda a entrar na cartucha, é, na London Carter House, que é o mosteiro. Os cartuchos são uma ordem fundada por São Bruno uns bons séculos antes, quase um milênio antes. Inclusive, a ordem que até hoje tem a fama de ser a ordem mais radical, ou seja, que se mantém mais firme a sua raiz fundacional. Ela aparece também no curso que a gente está gravando, Pilares da Ordem. Se tu quer mais informações sobre o curso antes dele ser lançado, comenta aqui embaixo. Em 1516, então, ele entra na cartucha, no Mosteiro Cartucho de Londres, se torna sacristão, procurador, prior de uma casa menor em Nottinghamshire. E aí, então, ele é eleito para a casa-mãe, para a Cartucha de Londres, que é a grande abadia da região, né? O centro cartucho da região. Os cartuchos, eles são uma ordem silenciosa, profundamente silenciosa. Cada monge vive numa cela isolada, sai para rezar o ofício das horas em comum e volta. É, a regra, como eu disse, até ela permanece a regra mais próxima da regra inicial e ela é considerada uma das mais austeras, ou seja, das mais rígidas, mais sóbrias. E os cartuchos se orgulham de dizer que essa regra nunca foi reformada, diferente das regras beneditinas, das regras carmelitas, franciscanas. Todas elas foram reformadas, em geral, buscando essa radicalidade, ou seja, buscando a raiz, porque foram deformadas. Se busca a raiz, os carmelitas descalços buscam a raiz dos carmelitas, os cluniacenses, os cistercienses buscam a raiz do beneditismo, mas os cartuchos não viveram essa onda de reformas, esse período, esses momentos de reformas, essas ondas de tempos em tempos. Em 1534, quando os agentes reais chegam no mosteiro, chegam na Cartucha de Londres pedindo a assinatura do ato de sucessão, São John Hilton responde que não lhe pertencia envolver-se nos negócios do rei. Ou seja, ele sequer faz de fato um movimento político de bradar contra, de negar o rei. Ele diz: não, isso não tem nada a ver comigo, eu sou católico, permaneço católico. Se o rei quer fundar sua igreja, se o rei quer. Ele que faça com o que ele tem, digamos. Mas eu sou católico, permaneço católico. Obviamente ele vai preso ali mesmo, acaba assinando o ato de sucessão, não o de supremacia, com uma cláusula de consciência na medida permitida pela lei de Cristo. Quer dizer, ele assina alguma coisa que não o comprometa espiritualmente. Assim, não é um ato de supremacia e ainda há uma cláusula que diga que aquela assinatura vale segundo a consciência dele. Então é meio que dizer, eu tô assinando aqui, mas se eu de fato não concordo com o que eu tô assinando, não vale também, sabe? Só que aí, no ano seguinte, 1535, o ato de supremacia vem novamente, né? Mais uma vez ele é colocado sem cláusula, sem margem, assina ou morre. São John Hilton reúne todos os irmãos cartuchos, celebra a missa, pede perdão a todos pelo possível escândalo. Vejam, a preocupação dele diante da morte não é a morte, mas é a imagem que a morte pode causar, o escândalo que ela pode causar aos irmãos, aos demais católicos, a forma como aquilo poderia vir a abalar a fé daquelas almas ao redor.
Ele diz então que ele não pode assinar, não porque ele queira confrontar o rei, mas porque ele não pode simplesmente dizer que o rei é a cabeça da igreja. O rei não é a cabeça da igreja e nunca será. Junto com São John Hilton, inclusive no mesmo elogio, nós vamos ser hoje, vão outros abades das cartuchas ao redor da cartucha de Beauville, da cartucha de Exhome, né, São Roberto Lawrence, Santo Agostinho Webster, São Richard Reynolds, monge de Santa Brígida, alguns consideram o maior erudito bíblico da Inglaterra, e São John Hale, pároco de Isleworth. Os 5 vão ser presos na Torre de Londres, julgados em abril de 1535 e condenados à morte por alta traição. No dia 4 de maio, eles vão ser levados pelo famoso patíbulo de Tyburn, a Praça de Tyburn, onde ao longo do século seguinte inteiro nós teremos mártires. E é curioso que nenhum roteiro de cinema conseguiria inventar um detalhe desse. No momento, na Torre de Londres, trancafiado, fazia poucos meses, também estava São Thomas More, que também havia se recusado a assinar. São Thomas More observa pela janela e manda um recado à filha Meg. Olha, Meg, esses abençoados padres vão para a morte como noivos para o casamento. São Thomas More, que ainda vivia e vai ser martirizado depois, vê o martírio de São John Hilton e aquilo para ele é um sinal do que há de vir, um sinal de coragem. Lembrem, o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. O sangue dos mártires é semente para novos santos. O martírio, que normalmente vem com o intuito de ameaçar, costuma encorajar os católicos. São John Hilton foi o primeiro dos 5 a ser enforcado no patíbulo de Tyburn, mas não até morrer, porque o objetivo era o esquartejamento enquanto estava vivo. Então ele é enforcado. Antes que ele morresse na forca, os carrascos abriram o peito dele e dizem que de peito aberto, São John Hilton orou: ó Jesus, o que fareis com o meu coração? E o coração dele foi arrancado, o corpo dividido em 4 partes, pendurados nos portões das cidades, como um aviso, ou seja, como uma forma de amedrontar. Um braço de São John Hilton ainda existe em um relicário, uma relíquia de São John Hilton, na cartucha de Parkminster, em Sussex, na Inglaterra. E ele com seus companheiros foram alguns dos primeiríssimos mártires, dos tantos que a gente vai acompanhar aqui, que a gente já acompanhou aqui. Vocês certamente lembram de vários que a gente já viu. Sejam beatos, sejam santos, sejam de história conhecida ou não, alguns apenas pais e mães de família que auxiliaram sacerdotes, alguns sacerdotes que estudaram nas escolas francesas, italiana, alemã, para voltar e serem sacerdotes na Inglaterra. Mas o fato é que, ao longo dos séculos, isso que aconteceu com esses 5 santos de hoje, em especial com o santo que a gente fala, São John Hilton, vai acontecer com muitos e muitos católicos. É a igreja anglicana, cujo chefe é o rei, martirizando católicos, ou seja, assassinando católicos por negarem a conversão. Apesar de ser uma boa história, não são os únicos santos de hoje. São John Hilton compartilha com os outros 4 companheiros. São 3 santos e um beato. Vou relembrar eles: São John Hilton, São Robert Lawrence, São Agostinho Webster, São Richard Reynolds e o beato John Hale. Mas nós temos ainda alguns elogios. Hoje o martirológio não está muito longo. Temos muitos santos porque temos alguns elogios com muitos santos. Mas não temos muitos elogios no dia de hoje, então, apesar de termos tomado quase 15 minutos aqui, acho que o resto vai ser breve. Antes de eu começar a falar dos outros santos, eu vou te lembrar que aqui do lado nós temos um QR Code para que tu possa ser colaborador dos projetos do Hub do Todo Santo Dia, para que tu possa auxiliar para que esse conteúdo saia. Colaborar
para que esse conteúdo esteja de fato aqui todo santo dia, como tem estado desde novembro de 2025. Já está aqui há 6 meses. Te torna um colaborador mensal ou faz uma colaboração pontual, um Pix, na chave que está aqui embaixo, na chave que vai estar nesse link, que é o mesmo link do QR Code, está na descrição. Deixa o teu like, a tua inscrição e reza por esse projeto. Vamos seguir para os nossos elogios. No primeiro elogio, nós temos. Só lembrando, São John Hilton e os seus companheiros não são destaque hoje, tá? Eles não têm festa aqui no Brasil, não tem memória litúrgica, então eles estão ali no sexto elogio de hoje. Aqui seguimos a ordem cronológica normal. No primeiro elogio, nós temos os santos Agápio e Secundino, que foram bispos mártires da região da Numídia, que fica hoje ali mais ou menos onde é a Argélia, na perseguição de Valeriano. Eles morreram também junto com outros santos que estão no elogio, que é o santo Emiliano, que era soldado, Santa Tertula e Santa Antônia, e mais, dizem, uma mulher anônima cujo nome se perdeu na história com seus 2 filhos. Então nós temos um grupo de mártires que morreram entre 258 e 259 sob a perseguição de Valeriano no norte da África. Vou trazer aqui para vocês, inclusive, a gente está falando da Numídia, que é essa região. O elogio não nos traz, mas provavelmente a gente está falando da Numídia que fica na costa, tá? Lembrem que aqui nós temos a região de Cartago, de Hipona, que vão ser regiões muito importantes para o catolicismo, de comunidades muito florescentes, e no final são muito próximas, tá? E é a região que os vândalos depois vão vandalizar, com o perdão do trocadilho. No segundo elogio temos Santa Antonina, em Niceia, da Bitínia. Niceia, do Concílio de Niceia. Ela morreu ali entre os séculos 13 e 4, muito próximo, inclusive, do concílio. Depois de torturas, foi suspensa por 3 dias e já tinha sido presa por 2 anos. Foi queimada viva. A Bitínia é essa partezinha aqui, do outro lado, aqui do Estreito de Bósforo, desse lado aqui, onde será construída Constantinopla, onde já existia Bizâncio, será construída Constantinopla. Niceia fica aqui, mais ou menos. No terceiro elogio temos São Floriano, mártir em 304 em Lorsch, uma região da Áustria. Foi lançado ao rio Enz com uma pedra no pescoço. Ele é o padroeiro da Áustria, da Polônia e dos bombeiros. No quarto elogio, São Silvano e seus 39 companheiros, bispo de Gaza. Muito importante, um bispo que deve receber muitos pedidos de intercessão hoje em dia. Morreu cerca do ano 304. Todos eles foram decapitados nas minas de Fenon. 40 mortes, um bispo e a sua comunidade inteira. Imaginem o escândalo que seria isso. Um bispo hoje, um bispo e sua comunidade, toda a sua diocese. Claro que o número da sua diocese é maior e certamente os outros 39 não eram toda a diocese, mas com certeza uma parte muito relevante da diocese. Nós temos aqui no quinto elogio o beato Ladislau de Gielnow, um sacerdote que morreu em 1505, um franciscano polonês de Varsóvia, morreu em Varsóvia, que pregou muito sobre a paixão de Cristo, foi beatificado em 1750 por Bento XIV, Papa Bento XIV. Aí então no sexto elogio temos o elogio de São John Hilton e seus companheiros, e por fim, o beato John Martin Moye, um missionário da Lorena, fundou congregações na França e na China e morreu em Trèveris, servindo refugiados da Revolução Francesa em 1793. Ele fundou o Instituto das Virgens Docentes na China e a Congregação das Irmãs da Providência em Lorena. Morreu em Trèveris, na Alemanha. Então, deixa eu ver se eu tenho um mapa um pouco mais contemporâneo. Isso aconteceu no século XVIII. Só para mostrar para vocês as viagens e onde ele morre. A gente está falando aqui, ó. Ele fundou com. Sempre esqueço de selecionar a camada de desenho, né? Ele fundou congregações aqui.
e em alguma região aqui, não sabemos exatamente onde na China, e ele morre em Trèveris, hoje uma parte da Alemanha, uma cidade muito importante desde o Império Romano. Santo grande santo missionário, grande santo fundador. E que, refugiou muitos, exilados da Revolução Francesa, que pouco se fala, aqui a gente fala muito disso, mas pouco se fala no estudo de história, na escola, etcétera, sobre os massacres, que os católicos sofreram na Revolução Francesa, tá. Esses foram os nossos santos de hoje. Me conta aqui nos comentários qual deles te chamou mais atenção, se tinha algum que tu já conhecia, se tem algum que foi surpreendente pra ti, se tu já conhecia a história dos martírios sobre Henrique VIII, sobre o anglicanismo. Certamente, se tu já tá aqui com a gente há mais dias, tu já ouviu muitos deles. Deixa o teu like, a tua inscrição, colabora aqui no Pix, se tu puder. Tem Pix na descrição também. E eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau.